Olá, alunos! Estamos de volta aqui com o Saquicultor, produção de organismos aquáticos. Lembrando que nós estamos já no nosso módulo de maricultura e nós veremos agora um tópico chamado oceanografia, onde nós iremos abordar basicamente ondas e marés. Professor, mas por que você vai falar de oceanografia nesse momento? Porque nesse momento, meus caros alunos, nós vamos entender o cultivo de algumas espécies que são estuarinas ou mesmo oceânicas, e é preciso entender algumas interações que vão ocorrer no local desse cultivo. Ondas e maré. E não tenho como falar, principalmente maré, mas eu não tenho como falar de maré sem a gente falar de onda, porque a gente vai ver que a maré é um tipo específico de onda, ok? Então eu espero que vocês gostem, que aumente o conhecimento de vocês nessa área de oceanografia, e eu vou buscar trazer algo bem didático para vocês e bem interessante, com alguns vídeos bem bacanas, para a gente conseguir entender melhor como é essa questão das formações das ondas e as formações das marés. Então, nós teremos que entender o que são as ondas. As ondas, pessoal, nada mais são do que perturbações transmitidas através do vácuo ou meio. E esse meio pode ser gasoso, líquido ou sólido. Então, quando você fala, como eu estou falando agora, nós estamos perturbando o meio gasoso de forma que essa onda se propague e vai chegar, no caso, ao meu microfone. Se nós estivéssemos presencialmente, ia chegar onde? No seu ouvido. Uma outra forma de visualizar uma onda é quando a gente joga uma pedrinha num lago que se encontra calmo, ou mesmo uma gota d'água, e nós percebemos a dispersão bidimensional aqui dessa onda. Na verdade, essa dispersão é tridimensional, só que aqui nós já estamos vendo apenas em dois planos, mas tridimensional porque ela tem uma propagação também por dentro do meio. E a terceira opção é quando ela se propaga no sólido. Então nós temos, por exemplo, um abalo sísmico, e essa onda ela é dispersada até a superfície, tá? Por meio aqui do sedimento. Eu não sei se vocês lembram de alguns filmes aí de faroeste que o cara estava de bang-bang, e o cara queria saber se o trem estava se aproximando para poder roubar o trem. O que é que ele fazia? Ele colocava o ouvido ali no trilho do trem para saber se o trem estava se aproximando. Então, o fato dele colocar o ouvido no trem, ele conseguia perceber a dispersão da onda sonora pelo aquele meio sólido, que é o trilho do trem, e conseguia ouvir o trem a uma distância muito longa mesmo. Tá? Então, esse é o princípio básico das ondas. Então, é interessante também que nós façamos uma descrição de uma onda. Então, a superfície do mar, pessoal, apresenta variações contínuas de seu nível. E em qualquer local, a superfície ela é alternadamente erguida ou rebaixada em relação a uma posição que nós vamos chamar de posição média, de descanso, tá? Então, visando descrever o fenômeno das ondas, nós vamos utilizar algumas terminologias para que vocês consigam entender as partes específicas de uma onda, ok? Então, iniciando aqui, a gente tem uma onda padrão, tipo senoide, ó, tá? Onde nós vamos ter a sua primeira parte, que é a crista da onda. O que é que é? É a porção mais superior da onda. O vale da onda é justamente o oposto, é uma depressão entre duas cristas. Muito simples, tá? A altura da onda, ela vai ser o quê? É a distância entre uma crista e o vale adjacente. E por último, nessa imagem, nós vamos ter o comprimento de onda, e essa informação nós vamos utilizar muito nos próximos minutos. O comprimento de onda, simbolizado pela letra L, ele é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Continuando ainda na descrição da nossa onda, nós vamos ter a sua amplitude. Tá? A amplitude nada mais é que a distância vertical da superfície do mar à parte do nível da água em repouso. Então, é essa distância aqui, né, do nível do mar à parte mais alta da nossa crista. E ela equivale à metade da altura. Ok? Outra informação interessante é a questão do período da onda. E também nós vamos utilizar bastante essa informação. É o intervalo de tempo entre a ocorrência de duas cristas ou de dois vales. E nós temos também a frequência. A frequência é justamente o oposto do período. É o número de cristas ou cavados que ocorrem numa posição fixa por unidade de tempo.
Então, se você fixa um ponto e fica observando a onda passar, então, o tempo para que passe duas cristas, nós vamos ter o período. E o número de cristas que passa em um determinado tempo neste ponto fixo vai ser justamente a frequência. Daí nós dizemos que existem ondas de baixa frequência e ondas de alta frequência. Então, as ondas de baixa frequência são aquelas ondas que têm um período mais longo, certo? Demora a se repetir. E nós temos as ondas de alta frequência, aquelas ondas bem intensas, né? Onde o tempo entre uma crista e outra ele é muito curtinho, ok? Falando ainda das ondas, nós temos a questão das forças restauradoras, tá? Então, uma vez que você perturba o meio, ele tende a voltar à sua homeostase, à sua forma original. Então, nós temos duas forças que podem ser restauradoras. Uma é a tensão superficial, no caso da água, e a outra é a força da gravidade. Então, fazem retornar as ondulações NU do mar para que elas fiquem no seu nível de repouso. Então, geralmente, pessoal, a força restauradora causada pela tensão superficial ela é insignificante quando comparada à da gravidade. Mas para ondas pequenas, com comprimento de onda menores que 2 centímetros, a força dominante, nesse caso, é mesmo a tensão superficial da água. Então, pessoal, nós temos agora as ondas de gravidade superficial. Tá? São ondas que têm como força restauradora a gravidade. São ondas que são geradas pelo vento, por abalos sísmicos, que no caso seriam as tsunamis, que nós vamos ver mais à frente, e forças gravitacionais astronômicas, que são as marés. Tá? Então, são ondas de gravidade geradas pelo vento, tá? E tem suas características determinadas pelo quê? Então, quando o vento vai gerar essas ondas, quais são as características que a gente tem que ter em mente? Primeiro, a intensidade do vento vai influenciar diretamente no tipo de onda. Segundo, distância de atuação do vento, local onde ele está agindo. Nós vamos chamar de pista ou FET. Terceiro, tempo de duração desse vento. E por último, a profundidade de onde foi gerado essa onda e para onde ela está indo. Então, locais mais rasos, nós vamos ter um maior arrasto, mas nós vamos entender isso aí um pouco mais para frente. O que a gente deve ter em mente é o seguinte: quanto maior a intensidade do vento, nós vamos ter ondas com maior comprimento de onda, ondas com períodos mais longos e ondas com altura mais elevada também. Tá? Então, aqui a gente consegue ver um esquema bem bacana de uma área de ação do vento, né? E essa região daqui para frente é o que a gente chama de FET, ou pista, tá? de vento. E isso vai influenciar justamente no tipo de onda que vai ser formada. Nós temos aí algumas classificações das ondas, e a primeira delas é com relação à profundidade. Tá? Então, nós temos, primeiro, ondas de águas rasas. Tá? São ondas que a profundidade local, H, que nós vamos chamar de H, esse H aqui é a profundidade, não vamos confundir com o H de altura da onda, ok? Então, ondas que a profundidade local é menor que o comprimento dessa onda, tá? Então, nesse caso, existe uma interferência da energia da onda com o substrato. Então, conforme a onda ela vai se propagando aqui nesse sentido, por conta do vento, nós vamos ter esses loops, que é a interação das moléculas de água, e eles vão chegar, inclusive, até tocar o substrato. Então, quando a onda ela vai se deslocando, ela vai fazendo o quê? Movimentos circulares com as moléculas de água. E conforme vai se aprofundando, a energia ela vai se dissipando. Só que como essa onda está num local muito raso, ou seja, menor do que a metade do seu comprimento de onda, à medida que esse loop vai chegando próximo ao substrato, em vez de ele ter essa forma redondinha, né, cíclica, ele vai começando a ficar no formato de uma elipse. Então, aquela interação água-sedimento faz com que simplesmente ela fique indo para frente e para trás. Tá? Nós temos as ondas de águas profundas. Tá? São ondas que a profundidade local, H, é maior do que o comprimento de onda. Okay? Então, não existe, nesse caso, nenhuma interação
da energia da onda com o substrato. Então, como eu falava no slide anterior, vocês estão vendo que conforme nós vamos nos aprofundando, vai diminuindo a energia da onda até chegar um momento em que não há nenhuma influência dessa onda, quando ela vem passando, sobre o substrato. E que profundidade é essa? É igual a metade do comprimento de onda. Tá? Então, quando o surfista está vendo aquela onda que vai chegando, que ele quer por a onda, por que ele mergulha o máximo possível para conseguir passar por debaixo da onda? Porque quanto mais profundo ele vai, menor a energia da onda sobre ele, ele consegue transpor a onda. Então, nós vemos aqui justamente a interação, o movimento das partículas da água numa onda, onde nós vemos aqui a movimentação da água e a intensidade da energia da onda. Então, quanto maior, aqui a gente tem um comprimento de onda pequeno, aqui a gente tem um comprimento de onda maior. Então, quanto maior é o comprimento de onda, maior vai ser a profundidade de interação da energia na coluna d'água. É interessante a gente salientar que a onda ela não transporta massa, ela transporta apenas energia. Então, se a gente conseguir, isso é um experimento clássico que a gente tem em oceanografia, colocar um patinho aqui num local que não tenha vento, e isso é importante, e se faz a movimentação da água, esse patinho ele vai fazer o quê? Um movimento de loop, mas ele vai se manter no mesmo local, porque a onda ela vai transportar somente energia e não não transportará a massa. Nós vamos entender agora, pessoal, como as ondas se rompem e seus diferentes tipos, tá? Quando as ondas formadas em oceano aberto aproximam-se das águas rasas, progressivamente elas vão se reorientar para permanecer paralelas à linha da costa. Esse é um fenômeno chamado de refração e ele é em função da diminuição da profundidade, tá? Então, com a redução da profundidade, começa a ocorrer atrito das partículas de água com o fundo, tá? Reduzindo a velocidade das ondas nas porções que primeiro se aproximam da costa e deixando mais livres as regiões das ondas que ainda se deslocam em águas mais profundas. Então, há uma ordenação das ondas, tá? Essa refração que precede a quebra da onda é acompanhada da diminuição da velocidade e do comprimento de onda, aumentando a altura da mesma. Então, a onda ela vai chegando, ela vai diminuindo a sua velocidade e ela vai aumentando o tamanho. Então, o comprimento de onda diminui, e aí é como se você achatasse essa onda e ela crescesse. Como já mencionado, pessoal, as partículas de água elas descrevem círculos, sendo que estes menores conforme a profundidade vai aumentando, até que na metade do comprimento de onda, como nós já citamos anteriormente, esse movimento das partículas ele vai cessar, tá? Então, quando a onda aproxima-se da linha da costa, ou seja, quando a profundidade local começa a ser menor do que a metade do seu comprimento de onda, disse que a onda ela começa a sentir o fundo, ela começa a ter interação com o fundo, tá? Os movimentos das partículas de água transformam-se em elipse, em vez de serem cíclicos, eles vão se transformar em elipse, tá? Achatadas quando em contato com o fundo. Assim, as partículas movem-se para frente e para trás, junto com o fundo marinho e não mais circularmente. Então, a gente observa aqui, ó, justamente a formação dessas pequenas elipses. Isso é importante para a gente entender o colapso da onda, tá? Então, a quebra da onda ocorre porque o contato da partícula que se movimenta próximo ao fundo faz com que haja um atraso da parte da base em relação à superfície, tá? Nesse momento, as oscilações das partículas elas vão cessar e a movimentação é toda em direção à praia. Você imagina que você está vindo correndo, reto, e você, por algum motivo, você topa numa rocha, numa pedra. O que é que vai acontecer? O seu pé vai parar, mas por conta da inércia, o seu tronco ele vai continuar para frente. E aí você vai justamente colapsar. Tá? Como regra geral, pessoal, a profundidade de quebra é cerca de 1,3 vezes a altura da onda. Ou seja, uma onda que tenha 1,5 m de altura, ela deve quebrar quando atingir uma profundidade local de aproximadamente 2 metros.
tá? Então, pessoal, dependendo principalmente da formação do assoalho marinho, as ondas podem ser classificadas basicamente em três tipos quanto à sua arrebentação. Primeiro delas, mergulhante, tá? Forma-se quando o fundo do mar se acentua de forma abrupta, com mudanças de profundidade abruptas também. Então, nós vamos ter, nesse caso, ondas que vão formar os tubos, tá? Que são as principais ondas que nós vemos aí, que a galera do surf tem preferência. Então, a gente observa aqui, o assoalho ele vem e de uma hora para outra ele muda de profundidade. Então, a onda ela vem e vai quebrar, gerando esse tipo magnífico de onda, que são as ondas mergulhantes ou ondas tubulares. O segundo tipo de onda, pessoal, são as ondas ascendentes ou vagalhão. É o resultado de ondulações de período longo que atingem zonas de costa com declividade extremamente acentuados. Tá? O resultado é uma vaga, ou onda, né, que a gente chama, com uma base rápida que não permite a crista evoluir. Tá? Então, muitas vezes, essa onda não nem quebra e gera pouca espuma. Estas ondas parecem muitas vezes inofensivas, mas podem ser destruidoras em virtude do efeito de espraiamento que nós vamos chamar aí de backwash, que em geral são associados aí a essa formação. Então, a gente observa aqui o tempo 1, a onda vindo e o assoalho marinho aqui ficando raso muito rapidamente. No tempo 2, a onda vai e depois ela o quê? Ela volta, tá? Tendo esse movimento aqui de retorno, que a gente chama de backwash. Então, a gente tem uma imagem aqui de duas ondas. A onda original, que ela se desloca nesse sentido. Imagine que aqui nós temos a região de praia, e aí ela espraiou e retornou, colidindo com a outra onda. E aí ela dá aquela batida e faz um splash aí de água para todo canto, que nós vamos chamar de backwash. Tudo isso ocorre por quê? Porque a onda vem de uma determinada profundidade e aí fica raso, extremamente rápido. Tá? O assoalho ele se levanta muito rapidamente, fazendo essa formação de onda chamada ascendente ou vagalhão. O terceiro tipo de onda, pessoal, na verdade de quebra, nós vamos chamar de onda de derrame ou deslizante. Tá? Produz-se quando o fundo do mar tem sua declividade muito suave. Ele vem diminuindo a profundidade muito suavemente, como nós vemos aqui, tá? Aqui nós temos uma inclinação suave, nós temos a onda formando a sua crista, mas como não há uma diferença de profundidade muito rápida para frear a base, ela meio que se desloca toda com a mesma velocidade, tendo aquela quebra da crista muito suavemente, como esse exemplo que nós vemos aqui dessa onda que essa moça está surfando. Então ela vem formando essa espuminha aqui em cima, em vez de jogar a sua crista, ela simplesmente vem se desfazendo. Então, à medida que se aproxima da costa, ela vai lentamente liberando a sua energia, com a crista a quebrar gradativamente, tá, para baixo, até que se tenha apenas a espuma. Então, pessoal, como as ondas se rompem na sua superfície, a gente vê aqui um resumo, tá, do movimento da onda nesse sentido, por conta aí da geração do vento, tá? Um mar aberto aproximando da costa, a zona de surf, que é onde a gente tem a questão da quebra, e a gente observa o que eu vinha falando daquela primeira onda da mergulhante, ó, esses ciclos aqui é a intensidade energética das moléculas da água até uma determinada profundidade. Que profundidade é essa? Metade do comprimento de onda. Tá? Quando ela começa a chegar perto aqui da costa, vocês percebem que já existe interação da energia da onda com o assoalho, ela começa a sentir a profundidade. E aí, conforme vai ficando cada vez mais raso, a velocidade do topo continua, inclusive é maior do que a da base, e ela vem e colapsa. Tá? Nós vamos ver um videozinho agora que ele fala justamente sobre os diversos tipos de assoalho e a formação da onda na hora que ela vai quebrar.
Bacana, hein, pessoal, esse vídeo. Uma pena que ele está todo em inglês, eu não tenho a legenda, mas com as imagens a gente consegue perceber aí realmente que o tipo de fundo do leito oceânico ele vai interferir no tipo de forma que a onda vai ter, tá? Dando continuidade, nós vamos ver os principais tipos de ondas na superfície do mar, tá? Então, as ondas que ocorrem nos oceanos, elas variam significantemente quanto ao comprimento de onda e o seu período, tá? Então, nós vamos ter o primeiro tipo que nós vamos chamar de ondas capilares, tá? Então, ventos muito fracos provocam distúrbios muito pequenos na superfície do mar, chamados ondas capilares, tá? Seu período característico é menor que 1/10 de segundo, e a força restauradora, nesse caso, é a tensão superficial da água. Lembrando que o período curto é igual a dizer que nós temos o quê? Uma frequência de onda muito grande. Então, é aquele vento soprando e você vê, como nós temos no nosso fundo de imagem aqui, várias pequenas ondinhas aí, fazendo aí a superfície do mar. Em seguida, nós temos o segundo tipo, chamado marulho ou swell, tá? Estão entre as ondas mais comuns nos oceanos, tá? Elas se deslocam por milhares de quilômetros a partir dos locais onde foram originadas. Em aqueles locais que nós chamamos de quê? De pista ou FET, estão lembrados? Ao se afastar do seu local de origem, pessoal, tornam-se muito uniformes, com grandes comprimentos de onda e pequenas amplitudes. Então, quando você tem um surfista e ele está comentando do swell e tudo mais, o que é que acontece? Ocorreu, por exemplo, uma tempestade no oceano. E aí, por conta da intensidade de vento, gerou uma grande quantidade de ondas. Então, essas ondas, com o passar do tempo, elas vão se alinhando, vão ficando com uma formação mais constante e vão se aproximando da costa, como nessa imagem que nós conseguimos ver. Então, as ondas, elas têm, percebam que o comprimento de onda dela é bem constante, tá certo? E a formação dela também é bem constante. Nós temos um outro tipo, pessoal, que são as ondas de vento ou vagas ou silos. São ondas muito irregulares, com diversos períodos e várias direções, tá? Encontra-se esse tipo de onda em locais onde são geradas as ondas, ou seja, onde o vento está soprando. Então, naquele local, na tempestade, por exemplo, no meio do oceano, você vai ter o quê? Ondas com períodos diferentes, ondas com altura diferente e muitas vezes com algumas direções diferentes. Você vai ter onda para um lado, onda para o outro. É uma verdadeira bagunça, tá certo? É o que a gente chama de mar revolto. Quando o vento local ele cessa, as flutuações na superfície logo adquirem uma característica de marulho ou de swell. Então, houve toda aquela perturbação e aí aquelas ondas elas vão caminhando, se afastando desse local de origem, tá? Muitas vezes rumo à costa, e aí elas pegam a formação, aquele trem de ondas mais uniforme que vai dar origem ao swell. Então nós vemos aqui, por exemplo, um local de tempestade onde vocês estão vendo que temos ondas de tamanhos variados, tá certo? E muitas vezes de diferentes direções. Aqui nós temos outra imagem de um cargueiro aí que foi atingido por uma tempestade histórica, e eu os convido a ver um videozinho aqui bem rápido também, de um cargueiro que está navegando no meio de uma tempestade, para que a gente consiga ver a dimensão das ondas que são formadas, essas ondas de vento, e nós vamos verificar também que existe uma desuniformidade na direção dessas ondas.
Outro tipo de onda que nós temos são as tsunamis. Essas são famosas, né, por conta de alguns filmes e tal, mas vamos entender o que são as tsunamis. É uma palavra japonesa usada para definir um tipo especial de onda oceânica gerada por distúrbios sísmicos, tá? São ondas grandes e destrutivas em linhas de costas, causada por terremotos, deslizamento de terra, ou vulcão submarino, ou atividades outras, tá? A explosão de uma bomba atômica também pode gerar um tsunami na superfície do mar. Enfim, inclusive, um navio sendo colocado saindo do seu berço e entrando no mar pode gerar um tsunami de pequena magnitude, ok? Mas o importante é que os principais tsunamis que nós temos são os provocados por abalos sísmicos ou vulcões submersos. Possui um comprimento de onda que varia de 130 a 160 quilômetros, podendo atingir até 1.000 quilômetros. Então, imagine aí, é uma onda que tem 1.000 quilômetros entre duas cristas. É gigantesco realmente a dimensão de tsunami. Pode chegar a 1.000 quilômetros, tá? Tem período de 15 minutos até 2 horas e se deslocam a velocidades maiores do que 360 nós, ou seja, 650 km por hora, alcançando até 480 nós, ou seja, 890 km por hora. Então, é uma velocidade absurda de deslocamento. São eventos de destruição em massa, como quando eles ocorrem. E nós vivenciamos há um tempo atrás o tsunami que rolou na Tailândia, onde a onda ela entrou quilômetros e quilômetros dentro do continente. Em águas profundas, pessoal, podem ter baixa altura, mas ao se aproximar da costa, sua altura se eleva, podendo chegar a valores inacreditáveis, ou seja, mais de 30 metros de altura. Então, é uma onda que tem um comprimento de onda extremamente grande. Então, ela vem se deslocando no oceano. Quando ela vai chegando perto da costa, o que acontece? O comprimento de onda vai sendo comprimido. Se comprimiu aqui, ela vai crescer onde? Em altura. E aí, quando ela atinge a costa, ela causa uma destruição gigantesca. E por último, nós vamos falar do último tipo de onda, que são as marés astronômicas ou simplesmente marés. A maré é um tipo de onda também. É um distúrbio resultante principalmente da atração gravitacional do Sol e da Lua, com períodos bem definidos. Quando eu falo principalmente do Sol e da Lua, é porque nós temos outras diversas forças atuando para a formação das marés, inclusive o próprio vento. Tá? São as ondas mais longas dos oceanos e possuem período de 12 a 24 horas. Tá? Seu comprimento de onda pode alcançar a circunferência do Equador em comprimento. Então, são ondas bem interessantes que nós vamos ver a partir da próxima aula. Ou seja, próxima aula nós iremos falar apenas sobre marés, ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de ondas e aguardo vocês para a nossa aula sobre marés. Grande abraço e até mais.